A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos e irmãs. Amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por esta oportunidade tão gloriosa em sua presença. E hoje eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que Deus trouxe muito forte ao meu coração. No livro de Gênesis, capítulo 4, do seu versículo 1 em diante, a palavra de Deus nos diz sobre o nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Vemos aqui uma família. Vemos aqui dois homens escolhidos por Deus. Nasceram e cada um deles com um propósito. Alegria da família, alegria de Deus, para que se cumprisse na vida deles o propósito a qual eles foi chamado. Um cuidava da terra, o outro cuidava das ovelhas. Entendemos que quando nós somos gerados no ventre de nossa mãe, quando nós já estamos ali, Deus ele já projeta para nossas vidas um plano. Nós já nascemos com um propósito determinado por Deus. Cada um de nós nesta terra temos um propósito. Não estamos aqui simplesmente por estar. Temos que cumprir o propósito de Deus. Por muitas vezes nós não compreendemos este propósito. Por muitas vezes não conseguimos entender o agir de Deus em nossa vida. E por muitas vezes nós ficamos assim como Caim, com o semblante decaído, triste, irado, achando que Deus não é conosco, achando que Deus sempre está nos rejeitando por situações que nós estamos enfrentando. Mas ao observarmos, vemos que Deus é bem claro para dizer a Caim que quando oferta seja de todo o vosso coração. Seja uma oferta com excelência, seja o melhor para Deus e esta oferta será aceita. Caim e Abel tinham um propósito, dois irmãos, que era para ser unidos e caminhar juntos e essa família crescer. Porém, o inimigo achou uma brecha na vida de Caim. E quantas pessoas estão abrindo esta brecha e o inimigo está encontrando em vossos pensamentos, em vossos corações, portas abertas de acesso a ele para ele entrar e te usar como um veículo, como instrumento para maquinar o mal, para invejar, para tentar contra o seu semelhante. Era para Caim e Abel andarem unidos, juntos, pois cada um deles fazia algo diferente. Não era para ter inveja, não era para querer um ser melhor do que o outro, mas eram para andar em constante união, porque o trabalho dos dois era muito importante.
E o trabalho dos dois teria que ser feito com excelência. O que Deus quer nos dizer hoje, amada igreja, é que assim como na vida de Abel e Caim havia um propósito, na minha e na tua vida nestes dias também há um propósito. E nós, como semelhantes, como irmãos em Cristo, como familiares, como família, precisamos entender qual é o nosso propósito e seguirmos para cumprir este propósito sem invejar, sem querer derrubar, sem querer praticar o mal contra o nosso semelhante. A cada um de nós, o Senhor chamou para realizar uma obra diferente. Ao olharmos para o nosso corpo, vemos que temos vários membros e cada um é diferente. Mas se perdermos um destes membros, o nosso corpo sente falta. Assim somos membros do corpo de Cristo e quando um se perde, a igreja toda sofre. O que Deus está querendo neste dia falar ao meu e ao teu coração é que muitos estão se posicionando nos dias de hoje como Caim. Estão permitindo acesso livre para o adversário usar as suas vidas. E quantos têm se levantado contra a igreja de Deus? Quanta perseguição! É irmão contra irmão. É um querendo ser melhor, é destaque que querem. Eles não se importam se vão destruir a família. Eles não se importam se vão entristecer o seu irmão. Eles não se importam se o seu irmão vai se afastar do evangelho. Eles querem destaque. Eles querem ser conhecidos. Eles querem aplausos. Os seus pensamentos e o seu coração estão sendo direcionados pelo maligno. A palavra do Senhor diz que o pecado jaz à porta. O inimigo ele fica observando, esperando uma oportunidade para adentrar. Assim ele encontrou esta oportunidade na vida de Caim, quando Caim observou que Deus se agrada da oferta de Abel e aceita. Porém, a sua oferta Deus não aceita. Naquele momento a palavra vai dizer que decaiu o semblante de Caim, ele se entristeceu e o Senhor vai dizer: por que está triste? Por que está com o semblante abatido, Caim? Não sabe que se fores bom, se fizeres o melhor, tu serás aceito? Porém, se fizeres de qualquer maneira, se invejar, se praticar iniquidade, se achar que deve me entregar só o que tu queres, da tua forma, da maneira que tu acha que é o certo, eu, Senhor, não recebereis, porque eu sou soberano e estou aqui para receber a melhor adoração, e não o que tu queres me ofertar da maneira que tu queres fazer, porque eu sou o Senhor. E quem és tu perante de mim? Lamanchobria, lamandagaia súbria. Quantos nestes dias de hoje estão assim, igreja? Se posicionam diante de Deus, mas querem ofertar o que querem fazer da sua forma, querem se posicionar conforme o seu desejo. E já não param mais para entender qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus e de que forma Deus quer que venhamos nos apresentar diante dele. A palavra do Senhor vai dizer que Caim, ele atenta contra o seu irmão e se levanta contra ele e tira a sua vida. E quantos nos dias de hoje estão matando o seu próximo? É forte esta palavra, não é, irmãos? Hoje, ao me levantar, ainda estava ali, me preparando para os meus afazeres, e o Senhor começou a bradar no meu coração com esta palavra. Porque o Senhor, Ele conhece a nossa necessidade e Ele vem alertando a sua igreja para que nós não venhamos nos perder, aleluia, nas ciladas do maligno. Quantos nos dias de hoje estão sendo mortos, tanto fisicamente como na sua vida ministerialmente, familiar, conjugal, espiritualmente, por causa de muitos que têm se levantado como Caim na terra. Persegue,
defama, calunia, conspira, na sua frente é amigo, mas por trás açoita a tua vida com a língua, com palavras que só Deus para ter misericórdia. E muitos irmãos e irmãs estão perecendo. Observamos um número muito grande de pessoas afastadas do Evangelho, que não querem mais estar na igreja porque sofreram situações assim. Eram pessoas que ofertavam a Deus louvores, orações, seus dízimos, ofertas. Estava na vigília, estava no monte, no culto de evangelização, dentro, aleluia, da igreja, fazendo o seu melhor, mas se levantou alguém e conspirou, se levantou alguém com inveja e matou, se levantou alguém e armou ali aquela cilada, planejaram aquela reunião, se ajuntaram todas as cadeiras, se sentaram os conspiradores e começaram a maquinar o que vamos fazer, de que formas vamos agir, como é que nós vamos derrubar ele ou ela. Naqueles dias, o inimigo tomou a mente de Caim, a ponto de ele tirar a vida de seu próprio irmão. E hoje nós vemos reuniões que são planejadas não para a edificação da igreja do Senhor, não para a edificação de almas, mas para destruir a obra do Senhor, para destruir aquele que por misericórdia está de pé fazendo o ide de Deus, cumprindo o propósito. E aí vem a pergunta de Deus: quem nós somos hoje? Somos adoradores que estamos ofertando a melhor oferta a Deus? Ou somos aqueles que estão ofertando só o que querem ofertar? Estamos diante de Deus como Abel ou estamos diante de Deus como Caim? Estamos diante de Deus como servos de princípio fazendo bem? Ou estamos praticando perversidade abertamente, sem se importar com a dor do próximo, sem se importar que você está destruindo uma família, sem se importar que as tuas palavras estão destruindo uma vida? Quem nós somos hoje? Que forma de, aleluia, oferta nós estamos apresentando ao rei hoje? Olha que o rei vai vir. E muitos estão aí pensando que ele não vai vir mais. Nós vemos tanta zombaria nos últimos tempos. São tantas pessoas se levantando e dizendo: ele não vem mais, porque não há igreja para ele buscar. Ele não vem mais porque já há mais de 2000 anos e ele não volta. Mas a palavra do Senhor diz que ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Eu e você, como homem, muitas vezes falhamos. Muitas vezes retrocedemos, falamos algo, mas não cumprimos e já estamos pecando, porque estamos agindo de forma incorreta. Mas Deus não, Ele é correto, Ele é verdadeiro, Ele fala e Ele cumpre. Caim, por inveja, mata seu irmão. E será que nós vamos permitir que esse espírito do mal possa agir em nossa vida a ponto de nós sermos perseguidores dos nossos irmãos em Cristo? De nós sermos perseguidores da nossa família? De o esposo ser perseguidor da esposa ser perseguidora do esposo, dos pais ser perseguidores dos filhos serem perseguidores dos pais? Eita Deus, que a palavra hoje é forte, igreja. E por que Deus está falando conosco com tanta firmeza? Por que Deus está nos chamando a atenção tão rigidamente? Porque esta palavra também serve para mim. Porque eu também tenho minhas imperfeições. Só que de uma coisa Deus, Ele é, aleluia, conhecedor.
Eu não me assento a nenhuma mesa para conspirar contra os meus irmãos. Glória a Deus que o Senhor me fez assim. Eu não quero chegar a lugar nenhum pisando em nenhum dos meus irmãos. Eu quero chegar no lugar que Deus tem preparado para a minha vida, mas me humilhando na presença do Todo-Poderoso para que no tempo certo as portas certas se abram e Ele me coloque no lugar que Ele já tem determinado, sem eu precisar caluniar, machucar, conspirar, destruir ministério, destruir família, entre outras coisas. Pois até aqui o Senhor tem me ensinado, até aqui eu tenho aprendido com Deus e graças a Deus também que eu tive um pai e uma mãe excelente, que me ensinaram a princípios corretos, como agir, como ser uma pessoa de bem. Mesmo no pouco, seja sábio, obediente, grato. E eu louvo a Deus, aleluia, porque eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui também fazem da mesma forma. Muitos também não têm se assentado à mesa para conspirar, mas ainda existe alguns que se assentam. Muitos ainda são aqueles que batem nas nossas costas e dizem: você é meu amigo, você é minha amiga. Mas a língua não para dentro da boca de conspirar e falar mal da nossa vida. Mas os olhos do Senhor estão vendo todas estas coisas, porque assim como Deus viu Caim, assim Deus contempla a todos que estão na terra nos últimos dias. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 9, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Ele ainda responde de forma áspera ao Senhor. Sou eu guardador do meu irmão? Tenho eu responsabilidade sobre ele? E quantos nos dias de hoje se acham assim? Superior, o maioral, eu sou, eu posso, eu faço. Ninguém é melhor do que eu, escute. A palavra do Senhor diz que Deus ele pega o menor para confundir o maior e pega o maior e coloca sentadinho, só para confundir o maior, para que ele possa entender que quem faz todas as coisas e quem domina sobre tudo e sobre todos é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Caim agora tinha sobre suas mãos o sangue inocente de Abel. Caim estava marcado pelo seu pecado, pelo seu posicionamento egoísta. Não queiras eu e você nos posicionarmos de forma egoísta, errada, para que o sangue do nosso semelhante esteja sobre nossas mãos e que nós venhamos ser culpados pelas situações que eles venham passar, porque nós não cuidamos, porque nós não amamos, porque nós não fizemos a nossa parte. Ao contrário, em vez de ajudar, matamos. Em vez de levantar, empurramos para baixo. Em vez de dar uma palavra amiga, dê uma palavra para afligir mais a alma. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas assim, que estamos em meio à prova e quando procuramos refúgio, um ombro amigo, uma palavra amiga, nós escutamos palavras que era melhor a gente nem ter compartilhado nada com essa pessoa. Porque tem pessoas que não querem ver o teu bem. Elas não querem ver a tua oferta sendo aceita. Elas não querem ver você no altar sendo abençoado. Elas não querem ver você no altar sendo ali agraciado, porque Deus está recebendo a tua oferta. Eles se alegram em ver você no chão. Eles se alegram em ver você calado, em ver você prostrado, em ver você chorando. Infelizmente, nós nos deparamos com pessoas assim. Mas que o Senhor nos guarde e nos livre de tais pessoas.
Que o Senhor afaste de nós todos aqueles que estão sendo usados pelo maligno, assim como Caim foi. Que Deus não permita este mal nos afligir, nem afligir a nossa família. Que Deus nos guarde, nos livre de todo laço, de toda tentação, de toda inimizade, de toda mentira, de toda porfia, de todo mal que o inimigo está levantando sobre esta terra. Que não venhamos ser veículos usados pelo maligno, mas que venhamos ser servos cheios do Espírito Santo, usados por Deus para, aleluia, proclamar acerca da palavra. Que ao levantarmos a Deus uma oferta, esta seja recebida. E esta oferta, ela chegue diante de Deus como, aleluia, um cheiro suave às suas narinas. E que Deus se levante com amor, com graça e com justiça para pelejar por nossas vidas e por nossa causa. Lamancho, minebria, subia, candarábia, escute bem. Muito têm sido as aflições e as perseguições, mas de todas o Senhor nos livrará, porque Ele é o Deus justo. Caim, ele recebeu a recompensa pela sua maldade. Queres tu receber de Deus a bênção? Ou queres tu receber a porção da tua maldade? Porque tudo aquilo que nós plantar, nós vamos colher. E na medida com que nós dermos, nós vamos receber de volta. Então vamos tomar cuidado. Vamos estar em vigilância. Porque a palavra é bem sincera. A palavra ela é bem clara. E quem tem ouvido, ouça. Porque é o Espírito que diz à igreja. Não é a pastora Robevane, mas é o Espírito Santo que fala conosco hoje e nos alerta. Tome cuidado com a tua mente e com o teu coração. E não maquine nenhum mal contra o teu semelhante, pois o sangue inocente dele estará sobre ti, e tu serás culpado de toda a sentença. Então tome muito cuidado. Se desvie hoje do caminho do mal. Peça hoje a Deus perdão por tudo que você tem praticado. Rejeite o mal e se afaste dele. E seja agraciado pela graça e misericórdia de Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre. Fiquem todos na paz.